Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar uma questão do vestibular da Unifenas que traz um texto e posteriormente faz a seguinte pergunta. Vamos analisar primeiramente a pergunta, aí a gente volta ao texto e posteriormente comenta alternativa por alternativa no contexto da atual conjuntura econômica norte-americana, envolvendo a promessa de Trump, durante a campanha presidencial, de romper acordos multilaterais de comércio. Essa parte é bem importante, porque mostra claramente que a questão está se referindo a acordos multilaterais de comércio, então esse acaba sendo o foco da pergunta. Por acordos bilaterais, os dados fornecidos no fragmento podem ser observados corretamente, e aí a gente vai ter 5 opções. O texto diz o seguinte: o acordo, que era uma peça importante da estratégia comercial e geopolítica do ex-presidente Barack Obama, estabelece a base para um grande bloco econômico que, se não sofresse mudanças, reduziria as barreiras comerciais entre os vários países participantes, entre eles Japão, Austrália, Canadá, México, Peru, Chile, Malásia, entre outros. Então, está se referindo aí a um acordo comercial que era bastante importante para o Barack Obama e que envolve países banhados pelo Oceano Pacífico. Esses países aí todos são banhados pelo Oceano Pacífico, estão ali na bacia do Pacífico. Mas esta abertura econômica multinacional entre vários países, ou seja, multilateral, contraria a política defendida por Trump de proteger empregos e fomentar a indústria nacional lá dos Estados Unidos. A proteção será o fundamento da nova prosperidade e força dos Estados Unidos, disse Trump ao tomar posse no dia 20 de janeiro. Devemos proteger nossas fronteiras dos estragos causados por outros países que fabricam os nossos produtos, roubam as nossas empresas e destroem nossos postos de trabalho, afirmou Trump. Esse texto deixa claro o posicionamento do Trump contra esses grandes acordos comerciais firmados entre muitos países. Na prática, o que a gente observa é que o Trump sempre se mostrou bastante contrário a esses grandes acordos comerciais, porque, segundo ele, os Estados Unidos são o país mais prejudicado de todo o mundo quando se trata de relações comerciais. Basicamente, o Trump diz que, especialmente pelo fato de muitas empresas americanas saírem do país e se instalarem em países periféricos, como o México, a China e tantos outros países, principalmente lá na Ásia, os Estados Unidos acabam sendo imensamente prejudicados. E daí vem essa fala, justamente criticando o fato de outros países fabricarem os produtos dos Estados Unidos, roubarem as nossas empresas e destruírem os nossos postos de trabalho. Tudo bem? Bom, basicamente, o que a gente deve observar é que esses elementos aí do texto, eles corroboram o que está sendo perguntado, especialmente no ponto que diz respeito ao rompimento de acordos comerciais multilaterais, que sempre foi uma proposta do governo Trump. Então, olha só, vamos ler novamente o que está sendo perguntado e comentar item por item. No contexto da atual conjuntura econômica norte-americana, envolvendo a promessa de Trump durante a campanha presidencial de romper acordos multilaterais de comércio por acordos bilaterais, ou seja, de país para país e não mais envolvendo muitos países, os dados fornecidos no fragmento podem ser observados corretamente, e aí a gente vai ter 5 opções. Ou seja, basicamente o que a gente vai ter que observar é qual dessas alternativas apresenta um evento que corresponde a essa nova orientação do governo Trump, que é uma orientação muito mais isolacionista, contrária a esses grandes acordos comerciais multilaterais, ou seja, acordos que envolvem múltiplos países. O item A vai dizer na manutenção do embargo comercial a Cuba. Na verdade, não existem acordos comerciais entre Cuba e os Estados Unidos. O embargo é, na verdade, uma punição, uma sanção econômica dos Estados Unidos contra Cuba. Isso porque, desde o momento em que Cuba se tornou um país socialista, desde o momento em que houve a Revolução e o Fidel Castro tomou o poder, o governo cubano estatizou uma série de empresas americanas e nunca pagou indenização. E por conta disso, os Estados Unidos impuseram um embargo comercial contra Cuba. Então, o item A está incorreto. O item B vai dizer na manutenção a retirada inglesa do bloco europeu, o Brexit. Bom, na prática, os Estados Unidos não interferiram diretamente nessa questão. O Brexit é uma questão que foi tratada mais diretamente entre o Reino Unido e a própria União Europeia. E na verdade, o Brexit ele não diz respeito diretamente a acordos comerciais
entre os Estados Unidos e a União Europeia. É uma questão basicamente europeia entre o Reino Unido e a própria União Europeia, portanto, o item B também está incorreto. O item C vai dizer na desistência dos Estados Unidos do Acordo de Paris, celebrado com a França. Na verdade, o Acordo de Paris não foi celebrado com a França. Ele foi celebrado na França, mas assinado por centenas de países. É realmente um acordo multilateral e os Estados Unidos, no governo Trump, realmente saíram do Acordo de Paris. Mas olha só, o Acordo de Paris é um acordo climático, não é um acordo comercial. E a questão está se referindo especificamente a acordos comerciais. Por isso, o item C está incorreto. E além disso, a questão está se referindo a um acordo que envolve, olha só, países ali como Japão, Austrália, Canadá, México, Malásia, países banhados pelo Oceano Pacífico. O item D vai falar no rompimento com a ALCA, Bloco Econômico Multilateral das Américas. Na verdade, a ALCA é um bloco econômico que foi proposto pelos Estados Unidos na década de 1990, mas nunca foi implementado. Portanto, nunca houve rompimento com a ALCA. A ALCA nunca foi implementada aqui na América, portanto, o item D também está incorreto. E por fim, a gente tem o item E, que vai falar na retirada dos Estados Unidos do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica, o TPP, também chamado de Parceria Transpacífica. Esse item está correto, ele de fato o gabarito, porque esse acordo ele começou a ser negociado nos anos 2000 e ele foi finalizado entre o ano de 2015 para 2016. E realmente os Estados Unidos faziam parte desse acordo junto a outros países aí citados no texto, como Japão, Austrália, Canadá, México, Chile, Malásia, etc., e alguns outros países também, como Brunei e Singapura. Mas o Trump, mais ou menos ali uns 3 dias depois de ele assumir como presidente dos Estados Unidos, ele simplesmente retirou os Estados Unidos desse acordo que tinha sido firmado lá no governo anterior do Barack Obama, e ele alegou que esse acordo prejudicaria a economia dos Estados Unidos. Lembrando aí que vários desses países, com destaque aí para o México, mas também alguns países asiáticos, são acusados pelo Trump de, entre aspas, roubar empresas americanas e roubar, destruir postos de trabalho nos Estados Unidos, tudo bem? Então, com base nessas argumentações, ele basicamente retirou os Estados Unidos do PPP, da Parceria Transpacífica, e basicamente é por isso que o item E é o gabarito, tudo bem? Então facilitaria bastante conhecer previamente esse acordo econômico, esse bloco econômico para responder à questão. Bom, era basicamente isso, espero que eu tenha conseguido te ajudar e até mais!